Salve, salve galera, eu sou o professor Marcelo Guerra e esse é o quadro Mapa Mental Explicado. Será um quadro fixo aqui da página, na qual eu explico meus próprios desenhos e disponibilizo também esse mapa mental no meu site geografiageek.page. Serve em primeiro lugar para os meus próprios alunos que estão aprendendo essas matérias comigo atualmente, já que sou professor de escola pública na Prefeitura de São Paulo e de uma rede privada em Santo André. Mas de coração eu queria mesmo começar a disponibilizar também esses materiais, essas aulas, para todo estudante curioso que gosta de geopolítica, que gosta de história e geografia, que tem interesse por esses temas, para que ele tenha um ponto de partida, digamos assim, para começar a estudar esses conteúdos, revisar esses conteúdos, ou até mesmo se preparar para os grandes vestibulares, Enem, FUVEST, etc. E aí, se você gostar, o melhor incentivo, o melhor apoio que você pode dar para essa iniciativa é se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar. Eu vou produzir de qualquer jeito, né? Porque é um material que eu quero ter como apoio às minhas aulas, mas é muito bom receber qualquer apoio, né? Mas então vamos lá, sem mais enrolação, hoje o tema é difícil, é um tema de 9º ano, é um tema que você não vê mais na escola depois em geografia, você vê em história, talvez lá no ensino médio, tá? É um tema que vez ou outra aparece numa FUVEST, no Enem. O tema é o fim da segunda maior potência recente, tá? O fim da União Soviética. E esse mapa que eu fiz aqui serve para explicar um pouquinho das causas do fim da União Soviética, tá? Então eu vou começar aqui caminhando por ele, tá? Vou ampliar um pouquinho nos 3 pontos principais da dissolução da União Soviética e quero começar falando da crise do modelo, tá? É o primeiro grande motivo, a crise do modelo. O modelo é aquele que foi denominado de socialismo real. A grosso modo, os soviéticos tiveram sua insurreição ao poder prometendo paz, pão, terra, mas entregaram militarização, escassez e guerra. Isso porque a União Soviética foi o primeiro país do mundo a colocar um homem em órbita, possuir um arsenal de armas nucleares e mísseis balísticos altamente avançados, mas produzir tudo isso custou muito caro ao país. E é por isso que na União Soviética, para falar o bom russo, né, as pessoas elas não falavam em comprar algo, que é o termo kupit, mas em conseguir, que seria o dostat. Muitas pessoas na União Soviética não eram assim exatamente pobres, mas simplesmente não conseguiam comprar itens básicos porque nunca havia dinheiro suficiente. Para você ter uma ideia, para comprar um carro era preciso ficar anos na lista de espera. Para comprar um casaco, um par de botas de inverno, muitas vezes era preciso ficar horas e horas na frente das lojas. Então é fato que o mercado consumidor da União Soviética sofria de escassez, de falta de variedade mesmo e de desabastecimento. O que é uma contradição muito grande se você pensar na teoria socialista, porque se prometeu uma igualdade de fartura, né? E essa fartura mesmo ela só servia para a tecnologia bélica, né? Na prática mesmo, se via na União Soviética uma igualdade de escassez. E aí, em segundo lugar, eu gostaria de destacar aqui o incidente de Chernobyl. Que assim, né, virou um pepino gigante, ou como se fala hoje em dia, né, é um problema intancável. Um problema intancável desse que gerou muito desgaste internacional. Porque um problema desse porte se torna uma questão de relações internacionais. Isso, de certa forma, acabou escancarando a falta de transparência do regime soviético. E só para resumir assim o que aconteceu, a tragédia aconteceu em Pripyat, que era uma cidade soviética localizada na atual Ucrânia, no dia 26 de abril de 1986. O que aconteceu de fato foi uma explosão misteriosa, suspeita, de um reator da usina nuclear, que acabou ficando com seu núcleo exposto e lançando uma grande quantidade de material radioativo na atmosfera. O aumento da radiação foi sentido até lá na Suécia. E aí, para entender um pouco da profundidade desse episódio, eu super indico a série da HBO chamada Chernobyl. É uma minissérie, se não me engano tem 6 episódios, e ela é baseada em 2 livros biográficos de pontos de vista diferentes da situação vivida em Chernobyl. Do ponto de vista científico, né, os cientistas soviéticos tentando explicar para a comunidade internacional o que aconteceu ali, e do ponto de vista civil, as pessoas que moravam na cidade tentando lidar ali com aquele incêndio, com aquele problema que elas não entendiam muito bem a dimensão.
Na real, daria para fazer um mapa mental e dar uma aula só sobre o incidente de Chernobyl. Eu sou fascinado por isso, eu tenho terror nuclear, radioativo, tenho muito medo disso. A série, ela me deixou assim aterrorizado mesmo, tive até pesadelo com o negócio, tá? E é muito louco mesmo, é muito bem feito, tá? Indico super para vocês entenderem melhor isso, porque caberia aqui em um outro momento, mais para frente, o canal dando certo, eu trabalhar uma aula só disso. E aí, seguindo aqui, ó, no nosso mapa mental, a era Gorbachev, ela vai ser uma divisora de águas no processo de dissolução da União Soviética. Isso porque o governo do camarada Mikhail Gorbachev foi um pontapé político da dissolução, né? Ele começa ali a abrir arquivos históricos que mostravam a verdadeira escala de repressão sobre Joseph Stalin, né? O líder soviético que governou de 1924 até 1953. Então ele entra com essa intenção de expor as atrocidades do Estado soviético, tá? Era uma política mesmo, né? A política do glasnost, que era a ideia da transparência. Essa transparência, essa política, ela visava transmitir, permitir maior liberdade de expressão do país que passou décadas num regime opressor, onde as pessoas tinham muito medo de dizer o que pensavam, onde fazer perguntas e reclamar era um processo perigoso. E aí, com isso, ele meio que encorajou o debate sobre o futuro da União Soviética, suas estruturas de poder, sobre como elas deveriam ser reformadas. O Gorbachev, ele é um reformista, né? Ele entrou com o objetivo de reformar para seguir em frente por um novo caminho, visto que a crise afundou a União Soviética e ela se via meio assim, desamparada. Para vocês terem uma ideia, ele chegou até a defender o pluripartidarismo, né? Que é um sistema de vários partidos, contrariando a ideia do Partido Único, que era o Partido Comunista que controlava o Estado Soviético. E aí, seguindo o caminho aqui, o glasnost acabou trazendo uma série de consequências. Aqui, ó, a ideia do pluripartidarismo, é uma tentativa assim, de redemocratização, né? E isso tudo tem uma consequência direta nos países do leste europeu em que a União Soviética exercia um certo domínio. Lembrando vocês que a União Soviética ela era um Estado multinacional, né, sucessor do Império Russo, desde a Revolução de 1917, que consistia em 15 repúblicas. Cada uma delas, teoricamente, tinha direitos iguais como nações irmãs. Que, na realidade, o poder era muito concentrado na mão da Rússia, a central era Moscou, né, e havia uma desigualdade muito tensa nesse processo. Além, claro, do domínio cultural, né? Se falava russo, a cultura russa dominava a maior parte dessas regiões. Então, não sei se vocês entendem que o glasnost, ele é uma faísca num palheiro no meio disso, né? Porque ele alertou muitas pessoas, outras repúblicas, sobre a opressão étnica, por exemplo, que os russos exerceram com essas outras nações no período de expansão da União Soviética. Então, veio à tona, por exemplo, deportações forçadas em massas de grupos étnicos específicos durante a Segunda Guerra Mundial. E isso começou a balançar muito a política nas outras repúblicas soviéticas. E aí, óbvio que isso ia acarretar um surto de nacionalismo e demandas de libertação no bloco. Por isso que tem aqui o crescimento dos movimentos separatistas que vão desembocar na desintegração do bloco. Eu até fiz um desenho aqui que faz referência à Matrioska, né? Tem uma charge famosa que faz esse processo, né? Mostrando a União Soviética se desfazendo assim em várias outras bonecas menores e cada uma representa um país. E os primeiros, né? A região mais rebelde de longe são os países bálticos. 3 paisezinhos, precisa ter um olhar bem atento na cartografia para conseguir enxergá-los. Estônia, Lituânia e Letônia estão ali no norte da Rússia ali. Eram lugares que tinham essa demanda de libertação da União Soviética durante muito tempo, e aí a glasnost deu esse furor, esse impulso para eles conseguirem, num primeiro momento, já se libertar. Digo isso assim, de maneira genérica, para deixar um exemplo dessa desintegração. E aí, por um outro lado, né, voltando aqui no nosso mapa mental, né, a gente tinha a perestroika, a reestruturação, que é um outro plano do Mikhail Gorbachev, muito importante também para compreender o fim dessa superpotência. Isso porque a perestroika é um plano de reestruturação econômica. Então, aqui eles estão assumindo que o modelo não deu certo e está tentando integrar a economia da União Soviética numa outra forma, tá?
Então você vai ter aí como grande símbolo, né, a reabertura dos mercados. Essa reabertura, obviamente, visava reduzir a participação do Estado na economia, diminuir a interferência do governo nas questões civis também, né? E tentar induzir a economia da União Soviética, que pouco tempo depois viria a ser a Rússia mesmo, a uma modernização. E aqui eu fiz especificamente esse desenho porque eu fiz uma postagem do Momento Hilário, de uma série fotográfica que tem do primeiro McDonald's que chegou na União Soviética, tá? Então tem uma postagem lá na minha página do Instagram, Geografia Geek, que deu bastante engajamento e tal, porque as fotos são muito boas, registrando esse momento canônico, assim, histórico, das pessoas fazendo fila de quarteirões, né, de um Big Mac que tem uma praça lá, ou de um McDonald's que tem uma praça lá em Moscou, e que ele é um dos mais movimentados até hoje na atual Rússia. E aí, mais do que esse momento canônico, assim, né, os primeiros grandes sinais da globalização, a gente tem aí um símbolo, né, da União Soviética se abrindo e aceitando a ideia da globalização, se adequando ao mundo e ao bloco capitalista. É meio que assumir que o modelo do bloco socialista ruiu nesse momento. E meio que esse plano de modernização já vai ter uma influência direta na Ásia Central, no leste europeu, e automaticamente vai começar a se configurar e se formar ali entre 89 e 90 o SEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes, que vai ser o bloco econômico dos ex-países da União Soviética, as ex-repúblicas soviéticas. Até porque a União Soviética Central, né, Moscou, passou a interferir menos nos problemas políticos dos países socialistas, das outras repúblicas, e também limitou o auxílio econômico a essas nações, inclusive fora do continente. Por exemplo, Cuba tem uma série de cortes de ajuda, de custos nesse período. E aí, como vocês estão vendo que é meio que um ajuste fiscal, né? Você está vendo aí que a União Soviética está pretendendo cortar gastos, eles vão diretamente para o maior gasto, tá? A perestroika tem como principal ponto da reforma os cortes de investimentos na indústria bélica, tá? E para isso, uma interferência geopolítica de uma escala enorme que estava movimentando o mundo, tá? Virou o cenário principal dessa decisão. Ou seja, os soviéticos retiraram suas tropas do Afeganistão sem terem conseguido a vitória que desejavam, né? Que ali é um ponto estratégico de controle do petróleo no Oriente Médio. A obsessão, né, dos Estados Unidos, arqui-inimigo da União Soviética, e ponto crucial para controlar a geopolítica da segunda metade do século XX, já que o petróleo é a matéria-prima essencial, o motor da economia mundial. E aí, essa decisão é um sinal tremendo de fraqueza. Vai ter uma série de reflexos a retirada do Afeganistão, que é conhecido como o cemitério das potências, né? Você vê agora os Estados Unidos numa tragédia completa na retirada do Afeganistão, devolvendo o país para o Talibã. A situação com a União Soviética foi a mesma, tá? Então, esse nome de cemitério de potências se popularizou devido a esse acontecimento também, tá? Mas aí, os reflexos, né? Os reflexos que eu vinha falando, um deles é o tráfico das armas soviéticas, por exemplo, para os conflitos étnicos da África, para organizações terroristas do Oriente Médio. Então, você vai ter, assim, um descontrole completo dos lotes, das produções, vai ter desovas mesmo, né? Gente que vai se apropriar, gente do alto escalão do partido da União Soviética, que vai se apropriar de armas e vai vender ilegalmente para grupos que não deveriam possuir esse nível de tecnologia. E os reflexos não se refletem somente em armas, né? Eu fiz o caminho inverso aqui, porque essa decisão da perestroika vai ter um reflexo muito forte na geopolítica histórica aqui, né, do Pacto de Varsóvia. Então, Glasnost e a perestroika juntos vão gerar a fragmentação territorial completa da União Soviética. Isso porque os países do leste europeu, que lutavam por mais liberdade, resolveram tomar a iniciativa. Em 89 ocorre o maior símbolo desse processo, tá? Basicamente, a população de Berlim derrubou o muro que separava a cidade e precipitou a reunificação.
e precipitou a reunificação alemã antes da decisão institucional. Meio que o próprio povo atacou o muro e reuniu a Alemanha de novo, né? Até por isso, aqui, ó, eu desenho uma bandeira mal remendada para representar esse momento simbólico do fim da União Soviética. Mas é bom relembrar, assim, que tipo, a reunificação alemã ela foi o símbolo, mas na verdade ocorria naquele momento um surto, né? Por exemplo, a Revolução de Veludo, que é a separação da Tchecoslováquia, a Hungria, a Bulgária, a Polônia, a Romênia, os países ali do leste europeu foram às ruas, né? Protestar, exigir mudanças e exigindo democracia, direito, votos, mudanças mesmo, uma ânsia por mudanças. E aí a postura da União Soviética nessas repúblicas foi muito diferente, né? Ao contrário do que havia acontecido nos anos anteriores, com a cortina de ferro bem fechada, né? As tropas soviéticas intervinham, né? Elas não deixavam esse momento, essa emancipação acontecer. Dessa vez, em 89, os soldados ficaram nos quartéis. E aí, desse modo, né, eu estou falando ali de 89, pré-formação da União Europeia, havia uma vontade enorme desses países do leste europeu de se redemocratizarem para tentar aderir, entrar na União Europeia, né? E isso vai basicamente induzir a dissolução. E ela ocorreu oficialmente em 1991, basicamente em agosto, né? É marcado o colapso, quando um golpe suspendeu as atividades do Partido Comunista. Então, veio um golpe interno na central do governo do comando da União Soviética, e isso vai ser o marco da dissolução. O partido meio que perdeu o controle do Conselho Supremo por decisão dos deputados integrantes no Congresso. E aí, no mês seguinte, em setembro de 91, vai ser anunciado o fim da União Soviética. E aí eu finalizo essa aula aqui de casa, já que eu estava de janela e tive que entrar em aula e interromper a gravação. Mas enfim, eu queria que vocês entendessem que o fim da União Soviética é uma conjugação de diversos fatores. E o resumo da ópera é o seguinte: o desgaste do modelo que deteriorava a qualidade de vida da população enquanto investia toneladas de recursos em indústria bélica, o desgaste internacional gerado pelo incidente de Chernobyl, a corrupção, o autoritarismo, a falta de transparência, até o próprio golpe que veio de dentro do partido, e óbvio que também pela pressão do Ocidente. Até porque se você parar para pensar, para os outros países do mundo capitalista, de democracias liberais, o inimigo externo russo, frio, aquele dos filmes, ele é o inimigo perfeito para você aprovar qualquer coisa sob a alegação de segurança nacional. Então o Ocidente surfou cada vez mais essa atmosfera aí, essa onda da Guerra Fria, e conseguiu através disso se impor cada vez mais na nova ordem mundial. A globalização já nasce com uma soberania do Ocidente, ou seja, Europa Ocidental e Estados Unidos, muito alavancados pelos discursos da decadência da União Soviética, da segunda superpotência do século XX. Agora num cenário que só terá uma superpotência, até, lógico, a ascensão da China contemporânea. E é isso, espero que tenham gostado. Se gostarem, a melhor forma de retribuição possível é se inscrever no meu canal, curtir esse vídeo e até a próxima, pessoal!